Muito boa tarde. É um prazer e uma honra muito grande estar aqui com vocês. Para mim é inestimável o valor de estar com gente aqui de tanto sucesso, né? Porque você escolher estar aqui numa quarta-feira à tarde para se desenvolver, para aprender mais sobre a sua carreira, sobre como ser um profissional e uma pessoa melhor, é só para gente de sucesso de verdade. Então, é uma honra muito grande estar aqui. Eu agradeço a SLAC, a HSM Educação Executiva. Muito obrigada pela presença de vocês. Hoje nós vamos falar sobre foco, disciplina e coaching. Por que eu estou falando desse tema? Porque, para mim, são os pilares fundamentais para você ter sucesso em qualquer área da sua vida. Eu vou dividir um pouquinho com vocês sobre a minha experiência pessoal. Eu vou sair um pouco do meu mundo corporativo. Eu sou Mariana Salomão, sou Master Coach de alta performance. Trabalho com recursos humanos há mais de 15 anos. Eu trabalho como executiva de recursos humanos numa multinacional. E atuo como coach também, como coach executiva, coach de vida também. Por que eu decidi falar sobre esse tema? Porque esse é o tema que me engaja, é o tema que me motiva a falar para as pessoas. Porque, para mim, são os pilares que a pessoa precisa ter para atingir qualquer meta na sua vida. Essas são as estratégias para transformar as vidas das pessoas que eu tenho tido o prazer de conviver aí na minha vida executiva e na minha vida pessoal, de relacionamentos pessoais. Hoje a gente tem vivido um mundo de volume de informações insano, não é? De competitividade extrema, de pressão extrema. Eu trabalho diretamente com o CEO, então são 8 executivos que fazem parte aí do grupo de decisão, né, do board da diretoria, e eu sei o que é viver sob pressão. Sob uma pressão de redução de custos, quem não está vivendo, né, agora em 2016, redução de custo, pressão por mais tempo de trabalho, você tem que entregar muito mais em muito menos tempo. Então, é isso que eu chamo de você precisa ter alta performance para conseguir atender essa demanda de pressão, de volume de informações, de competitividade, de estresse. Existe uma pesquisa de 2010 da Organização Mundial da Saúde que fala o seguinte, que 30% das pessoas que moram na Grande São Paulo sofrem de algum tipo de transtorno psicológico. E 20% dessas pessoas sofrem de ansiedade, mas ansiedade num grau em que realmente atrapalha a sua saúde e o seu equilíbrio de vida. Então, olha o nível que a gente está vivendo. Isso é de 2010. Eu tenho certeza que se essa pesquisa for refeita agora em 2016, eu não consegui dados mais recentes, eu tenho certeza que, se a gente fizer hoje, esse número é muito maior. Vocês se identificam com isso? Quem trabalha se identifica com isso? Só para eu entender um pouquinho com quem está aqui o público. Quem aqui é coach? Legal. Quem aqui é empreendedor? Ótimo. Quem é profissional executivo? Excelente. Que bom, estamos bem misturados aqui. E eu tenho certeza que vou trazer ferramentas que vão ajudar todos vocês. Tá bom? Então, talvez você esteja se sentindo hoje extremamente estressado, cansado, já acorda cansado. A síndrome da segunda-feira, de que fala mais uma semana. Aquela síndrome da lista de tarefa interminável, né, e que você não consegue dar ok em tudo, não importa o quanto você trabalhe. Talvez você esteja sentindo que passa o final da semana e você viveu 5 dias esperando 2. Né? Talvez você esteja sentindo assim, poxa, eu estou sempre atrás da vida que eu queria ter. Essa vida que eu estou levando hoje não é exatamente a vida que eu queria ter. E, apesar disso parecer um pouco pessoal, isso influencia diretamente no mundo profissional. Então, a gente que está falando de alta performance, de resultados, de dinheiro mesmo, dinheiro com equilíbrio de vida, que hoje o Mike acabou de falar muito bem sobre isso também, e o Leonardo Volk também falou, é exatamente isso que a gente busca. Eu, como gerente de RH, eu meço o desempenho dos meus executivos exatamente pelo resultado que eles entregam, mas a qualidade de equilíbrio de vida que eles têm. Por quê? Porque senão dá pane, dá surto. Não tem jeito, nós não somos máquinas. E é por isso que esse tema é tão importante. Porque eu acredito, dentro das pesquisas que eu fiz e dentro da minha vida, da minha história pessoal, de que se a gente usar o método correto, só falta um método. Até o Sullivan fala muito isso, né? Que até para se dar mal, a pessoa precisa de um método. Então, para se dar bem, para o sucesso, não seria diferente. O Mike Martins acabou de falar sobre isso também. Então, a causa de você não ter hoje o sucesso que você precisa ter, a vida de propósito que você precisa ter, com o resultado que estão exigindo que você tenha e que a sua vida precisa ter, é a falta de um método. E é exatamente isso que eu vim apresentar para vocês hoje. Porque hoje, o que eu aprendi? Que as pessoas não fracassam, elas simplesmente desistem.
É muito natural a gente sentir dúvida e sentir medo antes de fazer algo novo. E o que eu vou propor para vocês aqui, apesar de ser um pouco óbvio, o senso comum não é a prática comum. Então, o que eu vou propor pode se parecer um pouco óbvio, mas a verdade é que é um método e uma estrutura com as 5 chaves para que você tenha o sucesso em qualquer área da sua vida. A primeira chave que eu trabalho como coach e que eu tenho visto até como gestora de RH, e é por isso que eu fui buscar a formação em coach, é o seguinte: você precisa ter clareza. É incrível o número de pessoas que me procura e quando eu pergunto o que você realmente quer da vida, a pessoa não sabe responder. Ela sabe responder o que ela quer, às vezes, para aquela semana, que é entregar um relatório no prazo, é fazer mais vendas, é atingir a meta de faturamento, mas o que ela quer da vida não tem clareza para ela, não é muito claro. Ela não parou para pensar nisso. Nós não somos ensinados a parar para pensar nisso. E eu acredito que esse é um dos fatores que tem feito a gente ter resultados cada vez mais insuficientes para o nível de estresse, de complexidade que a gente vive atualmente. Então, é importante você saber aonde você quer chegar. O que você quer alcançar a curto, médio e longo prazo? Essa é uma das coisas que, quando eu pergunto para as pessoas no final de um processo de coaching, por que elas me procuraram, esse é o fator número 1, é o zerinho. Por que as pessoas procuram um coach? É para ter clareza. Poxa, eu estou num momento em que eu estou perdido, eu não sei exatamente para onde eu estou indo, eu só me vejo aqui. Eu estou cansado, eu estou estressado, eu não tenho 100% de felicidade, eu sei disso, mas eu não sei exatamente como sair dessa roda. E o coach ele ajuda nisso. O processo de coaching é um processo de desenvolvimento que ajuda isso. Nós trabalhamos com ferramentas, com diversas ciências, como psicologia positiva, gestão, a própria disciplina do coaching, né, que já tem sido muito estudada há alguns anos. E existem ferramentas para te ajudar a ter clareza. Então, isso é uma coisa que você precisa ter na sua vida. É importante você parar por um momento. Eu gosto muito do hábito de ter um diário. Coisa de adolescente, só que não é. Na verdade, ter um diário é um hábito de pessoas de alta performance. Se você for estudar a vida dos grandes CEOs, dos grandes executivos de sucesso, eles têm um diário. Né? Nos Estados Unidos, eles costumam falar um journal. Eles têm até um livrinho preto, de capinha preta, onde eles escrevem os insights que eles têm. É importante você ter um diário e você escrever o que você quer da sua vida. O que você quer alcançar? Onde você quer chegar? Quantos aqui já pararam para pensar nisso de maneira pragmática e estruturada? A gente não para pensar nisso. E é importante, eu te desafio a fazer isso hoje. Pega um pedaço de papel de qualquer tamanho e escreva isso para você. Você precisa definir o porquê e o que você quer alcançar. Por que o porquê que você quer alcançar isso é tão importante? Porque se você não tiver muito claro o fator de motivação para que você por que você quer alcançar aquilo, qualquer coisa vai entrar na sua frente como desculpa. E eu tenho uma história interessante. Há 14 anos eu tive um tumor cerebral. E os médicos me desenganaram, falaram que não tinha jeito. E nesse processo eu precisei fazer uma cirurgia para remoção do tumor. Tiraram um pedaço. Eu falo que se eu tivesse o cérebro inteiro, eu seria uma gênia. Mas tiraram um pedaço realmente. E eu tive que lidar com uma perda de capacidade cognitiva. E é por isso que eu comecei a estudar tanto a alta performance. Porque eu me vi num momento em que eu queria ser alguém, eu queria ter sucesso, mas um fator orgânico e biológico que aconteceu comigo me impedia. Então, o que eu tive que fazer? Estudar muito mais. Como é que eu não desisti no meio do caminho com as perdas de memória, com as dores, a gente se vitimiza quando passa por uma situação como essa. Como é que você lida com isso? Porque eu sabia o porquê que eu queria chegar lá. Eu queria inspirar e transformar a vida de pessoas. Se o porquê não fosse tão forte para mim, eu não estaria aqui hoje. Os desafios que eu tive teriam me feito parar. Então, é importante você ter esse porquê. Uma outra história que eu vou dividir com vocês um pouquinho mais para frente, eu cheguei na minha gravidez a pesar 102 quilos. Né? Fui uma grávida muito feliz. Minha filha, gente, a culpa foi dela, eu tive desejo de McDonald's todos os dias. Meu marido não queria deixar, mas eu tinha amigas de trabalho maravilhosas que me levavam para comer o meu cheddar todos os dias. Minha filha, gente, não foi culpa minha. E eu engordei quase 40 quilos, então eu cheguei a 102 quilos. Só que, passado algum tempo, a minha filha cresceu e eu não perdia esse peso. Mas eu sabia o porquê que eu precisava perder. Porque 2 anos depois, por uma falta de hábitos saudáveis, eu
não vou te falar que foi exatamente por isso, mas eu sei que foi um dos fatores. Eu tive um câncer na tireoide. E aí me deu grande estalo. Falei, poxa, a vida já me deu um sinal antes de que eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu não vou deixar acontecer de novo. E o emagrecimento não foi pela estética, foi pela minha saúde. Eu tinha o porquê. Então, não era nenhuma festa de aniversário que ia entrar na frente como desculpa. Eu sabia o porquê. Então, eu estou dando esses exemplos para que vocês entendam por que é tão importante você saber o quê e por quê. Agora, eu vou dar uma ferramenta para vocês de como fazer isso. Tá? Essa ferramenta a gente utiliza no processo de coaching e é uma ferramenta de gestão muito utilizada em gestão de projetos nas empresas. Quantos aqui conhecem os critérios SMART? Legal. Vamos aplicar isso agora para a nossa vida pessoal. Tá? Por que a gente segue os critérios de meta SMART? Porque eles são fatores que vão nos levar a ter uma quase certeza absoluta de que a gente vai atingir aquilo de qualquer maneira. Por quê? Porque tem uma estrutura. Ela tem que ser específica. O que você quer? Ser rico não é tão específico assim. Ganhar mais dinheiro não é tão específico assim. Mas já é alguma coisa. Se você já sabe que você quer isso, emagrecer, legal, você já sabe o que você quer. Agora, ela tem que ser mensurável. O quanto você quer ficar mais rico? O quanto você quer faturar mais na sua empresa? Quantos clientes você quer ter a mais? Qual o percentual de revenda você quer ter na sua empresa? Qual é o percentual de retenção que você quer ter na sua empresa? Quantos quilos você quer emagrecer? Se você não mensurar, você não tem como medir a sua indicação de sucesso. E o que vai acontecer? Mais desculpas e mais fracasso. Você vai desistir no meio do caminho. Lembra da frase? As pessoas não fracassam, elas desistem? E desistem porque não tem uma mensuração de indicadores. Ela tem que ser atraente. Ela tem que ser importante para você. Lembra do porquê? É isso. O quanto ela é importante para você. Se ela não for importante o suficiente para você, você vai desistir no meio do caminho. Então, ela tem que ser atraente para a sua vida, tem que fazer sentido para você. Emagrecer, para mim, se fosse só estética, eu tinha desistido no primeiro mês. Porque para quem come muito, passar a comer nada, é muito difícil. A gente quer ter o prazer. E aí tudo é assim, não, estou estressada, estou de TPM. Não, minha chefe não foi legal comigo hoje. Tive um problema. Então, ela tem que ser importante para você. O quanto você quer para você se manter firme até o final? Ela tem que ser realista. Isso que você está querendo alcançar é real? Você quer alcançar o primeiro 1 milhão em um mês? Legal. Isso é real? Se for, maravilhoso. Mas se não for, você tem que pensar. Porque senão você vai desistir também. Se você coloca uma meta que não é real, você vai desistir no meio do caminho. E aí eu não quero tirar o sonho de ninguém, porque eu acredito que tudo é possível, certo? Eu estou aqui, eu me considero um milagre, eu já passei por algumas coisas e eu considero que não existem impossíveis. O problema está no tempo que você determina que você quer alcançar aquilo. De repente, ganhar o primeiro 1 milhão em 30 dias não é real. Mas se você colocar em 1 ano, dependendo do negócio que você está, sim. Então, você tem que determinar no tempo que você quer aquilo. Emagrecer os 40 quilos que eu precisava em 30 dias, com saúde era impossível. Mas se eu coloquei um prazo de 2 anos e eu consegui. Então, esses são os critérios, assim, anote mesmo no fundo do coração, para não esquecer. Toda vez que vocês pegarem o diário de vocês para escrever o que querem, sigam esses critérios. É importante, a gente utiliza isso no processo de coaching, e vocês não sabem o divisor de águas que é quando a pessoa para e estrutura nesses critérios a clareza do que ela quer para a vida dela. E escreva a sua meta. Por que eu falo que escrever? Primeiro porque você libera uma série de reações no seu cérebro quando você escreve que fazem com que você se comprometa a atingir aquilo. Então, quando você escreve, você libera uma série de substâncias neurológicas ali no seu cérebro, uma série de reações químicas que fazem com que você já fique muito mais comprometido. O seu cérebro entende, poxa, isso é importante, eu não posso deixar ela se perder no meio do caminho. As coisas acontecem. E outro fator importante é que tudo que é importante está num papel. Todas as certidões, contratos, acordos, livros, está tudo escrito num papel. Então, tudo que é importante precisa estar num papel. Como é que o seu sonho não vai estar? Seu sonho não é menos importante que qualquer contrato. Então, é importante você escrever e fazer esse compromisso com você. É um detalhe importante que eu aprendi, que fez muita diferença para mim. Eu lembro quando eu escrevi, eu fiz o meu primeiro diário e eu escrevi que eu queria emagrecer. Foi o pontapé inicial. Eu aproveitei e colei uma foto, que é para mostrar a desgraça completa e falar, não, eu tenho que fazer alguma coisa. É importante você fazer isso. E aí eu vou apresentar para você
o segundo fator de sucesso que eu utilizo muito nos processos de coaching, que eu acho que é um dos fatores fundamentais de sucesso do coaching, e que foi um fator fundamental no meu emagrecimento. Tá? E eu estou trazendo uma meta de cunho pessoal para vocês entenderem que dá para aplicar em qualquer aspecto da sua vida, seja empresarial, profissional, pessoal. Divida o seu sonho irreal em passos reais. Como eu dei o exemplo para vocês, emagrecer 40 quilos em 30 dias era muito difícil. Eu coloquei 2 anos. Agora, como é que eu ia me manter motivada em 2 anos? Como é que eu ia pensar que aquilo é importante todos os dias da minha vida por 2 anos? É muito difícil. Nós somos seres humanos e nós somos movidos à novidade. Qualquer coisa que aparecesse no meio do caminho mudaria o meu foco. E lembra, foco, disciplina e coach são os fatores do sucesso. Como é que eu ia manter o foco? Eu dividi em passos reais. Como é que você pode fazer isso? Divida ali em um mês. Como é que vai ser a sua medida em um mês, dentro daquilo que você quer? É aumentar o seu faturamento? O que vai levar você a acreditar que você está no caminho correto em 30 dias, em 60 dias, em 90 dias? Divide aí no máximo em 90 dias e revisita isso a cada 90 dias. Se você ainda não fez um processo de coaching, que não tem alguém te pentelhando toda semana e estando com você nesse processo, faça isso por você mesmo. A cada 60 dias, a cada 90 dias, senta e revisita o seu diário. E veja se você está dividindo aquele sonho irreal. Por quê? Porque é importante você celebrar a jornada. É importante você mostrar para o seu cérebro, legal, atingir um pedaço do caminho. Vamos celebrar. Quando você celebra, você libera mais dopamina. E quando você libera dopamina, a neurociência já provou isso em diversos estudos. Você se mantém motivado. É um dos fatores de motivação mais baratos. Aliás, ele é de graça. Dopamina e ocitocina. São substâncias que são liberadas no seu cérebro quando você faz esse tipo de coisa simples e que te fazem manter no caminho. Como é que eu medi aí, né, minha jornada? Ó, eu comecei com 102 quilos e é um dia de cada vez. E vocês podem ver que eu medi toda semana. Eu ia na academia, eu tirava foto para mim mesma. A prova social, você compartilhar, você ter responsabilidade com outras pessoas, é importante também. Quando eu postava no meu Instagram, não era para mostrar que, mas era assim, eu tenho um compromisso comigo e eu me comprometi com outros. As pessoas sabem que eu estou nessa jornada. E as pessoas começaram a se inspirar com a minha história. E se inspirar com a minha jornada, com as minhas dificuldades. Porque eu estava com dificuldade, eu postava ali. Gente, estou com dificuldade, está difícil, mas estamos aqui, estamos no foco. Hashtag foco, hashtag disciplina, né? E a gente se mantém no caminho. Por quê? Porque distrações acontecem o tempo todo. Então, foi uma forma de eu ir medindo o meu caminho, né? Eu sabia que, assim, meu Deus, eu não podia me boicotar no meio do processo. Então, foi uma forma que eu encontrei. Faça isso com você. Vai escrevendo ali como é que você vai medir os seus pequenos passos e as suas pequenas conquistas. Eu celebrei cada conquista desse processo e eu fui muito mais longe do que eu imaginava. E utilizando essa mesma estrutura, eu fui muito mais longe em muitos aspectos da minha vida. Se a gente trazer um pouco do mundo profissional, eu comecei, como muitos de vocês, como estagiária, e meu sonho era ser executiva. Eu cheguei como? Eu fui revisitar a minha história e esses foram os pilares do sucesso. Essas 5 chaves do sucesso foi o que eu utilizei em todas as minhas histórias de sucesso. E as histórias que eu não tive sucesso foi quando eu falhei em alguma dessas chaves, em algum desses pilares. Agora, é importante você partir para a ação. Sim, vai ser preciso muito suor, muito esforço. Ninguém falou que ia ser fácil. Não existe fórmula mágica. É o grande poder da ação. Uma das coisas, o maior vilão de você não atingir os seus sonhos, de você não atingir as suas metas, é o medo e a dúvida. Só que o medo e a dúvida vão aparecer sempre. Imagina que você tem isso dentro de você. Todas as vezes que você partir para algo diferente, algo que não está na sua zona de conforto, você vai ter dúvida e você vai ter medo. É os e se's. E se não der certo? E se me acharem tonto? E se eu for ridicularizado? E se não foi como eu pensava? E o que vão falar de mim? E se? E isso o que acontece? Enquanto a gente está nesse processo de medo e de dúvida, a gente não sai do lugar. Qual que é o antídoto para isso? Fazer, apesar do medo. Fazer mesmo com medo. Eu sabia que a minha chance de falhar era imensa, mas eu fazia apesar do medo. E falava, uma hora essa balança vai mexer. Uma hora eu vou sair daqui. Esses 3 dígitos vão sair de mim. E eu fui nesse processo. Quando você tem um tempo determinado, essas coisas vão te motivando e você vai se mantendo no caminho. Para eu chegar onde eu cheguei hoje profissionalmente, tive que engolir bastante sapo.
Não teve jeito. E o tempo todo é pensando, por que eu quero aquilo? Isso vale a pena? Isso não vale a pena? O que eu quero para mim agora? Eu estou diante de um momento de uma transição profissional, e agora eu já posso falar, que vem muito de encontro a isso, de repente, para trazer um pouco mais para o mundo profissional. Eu estou na área de RH há 15 anos. E parando para pensar em tudo isso, né, me revisitando, entendendo o que eu queria para mim, eu decidi fazer a minha transição de carreira. E eu estou saindo do meu emprego executivo, agora dia 1º de dezembro. Medo? Muito. Né? Os ICs da vida estão o tempo todo martelando a minha cabeça. Mas se eu não for coerente com o que eu estou falando para vocês, eu não tenho autoridade para estar aqui falando isso. Então, a gente tem que ser coerente. Eu estou muito feliz, porque eu sei que eu estou fazendo exatamente o que eu acredito e o que deu certo até agora. Então, eu encorajo que vocês façam o mesmo. Vai para ação, apesar do medo. A vida é curta demais para a gente viver pela metade. A vida é muito curta para a gente ficar presa, porque se der certo, só não tem jeito para a morte. O resto, qualquer coisa a gente consegue fazer. Então é importante você sair da zona de conforto, porque é lá que a mágica acontece. Porque um sonho sem uma ação é só um sonho. Mas se você quer resultado, você quer alta performance, você quer passar por esse mundo de turbulência, de volume de informação, de competitividade, do desemprego. Nós somos em 12 milhões de desempregados hoje no Brasil. Isso é uma loucura. Agora, enquanto eu ficar me vitimizando de que eu estou desempregado, eu não parto para a ação. Pega essa energia da queda de faturamento da sua empresa e começa a olhar quem está ganhando apesar da crise. O Uber, por exemplo, nós estamos em crise, para todo mundo está igual. Eles só estão aumentando o faturamento. Por quê? Porque trouxeram ação, trouxeram inovação e saíram do modelo comum. Então, é importante a gente entender também como é que esse processo funciona. E toda jornada começa com o primeiro passo. Você não consegue ter força suficiente para ir para a ação, dá um primeiro passo, comece pequeno. Tem uma visão grande, mas comece pequeno. Eu coloquei um exemplo aí da Coca-Cola, porque eu era grande viciada na Coca-Cola. Era 2 litros por dia no máximo, no mínimo. E eu falei, só por hoje, eu não vou tomar Coca. E assim eu comecei. Meu primeiro passo, poxa, que orgulho, eu consegui ficar 24 horas, 48 horas, 72 horas, consegui ir para uma festinha e tomar água. E, poxa, começou com o primeiro passo. É algo simples, mas é isso que faz liberar substâncias no seu cérebro e te mantém no caminho, te mantém motivado. E isso pode ser, se você está sofrendo aí com planejamento diário, com gestão do seu tempo, começa assim, o que você pode fazer hoje, que você ainda não fez, e que vai te levar para uma melhor gestão do seu tempo? É uma lista de tarefas mais estruturada? É uma divisão de tarefas? São blocos de tempo? Usar lá a técnica Pomodoro, né, de 50 minutos, foca só naquilo, não faz mais nada. Hoje nós temos muitas distrações. Como é que você vai sair das distrações para ter a sua meta de ter uma maior qualidade na gestão do seu tempo? É o primeiro passo. Porque se você não fizer isso, vai chegar na sexta-feira e você vai ter aquela mesma sensação de improdutividade e de que assim, ai meu Deus, trabalhei tanto e não fiz nada. Passou o dia ocupado e não passou o dia produzindo. Que é muito como a gente se sente, é o que a gente vê no mundo executivo, no mundo profissional. Então, começa hoje uma ação simples, começa pequeno, mas comece alguma coisa diferente que você ainda não fez. Tenha persistência. Muitas distrações vão aparecer no caminho. Muitas. Tudo que você imaginar. Medo. Eu tomei essa decisão junto com a empresa há 1 mês e meio, quase 2 meses. E uma vez por semana, pelo menos, eu repenso, será isso mesmo? Mas se mantenha no caminho. Porque as dúvidas vão vir, é normal, é natural, lide com elas. E aprenda a honrar o problema. O problema está ali quando você passa a olhar o problema e passa a olhar as coisas ruins que acontecem como um aprendizado, você muda a sua perspectiva. E aquele que é um problema pode ser a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Eu tive um problema há 4 meses, antes que vocês pensem que é só desgraça, né, é a última. Mas eu tive um problema há 4 meses, eu tive um problema na minha coluna, uma hérnia de disco que comprimiu a medula e eu perdi o movimento da perna. Aquela loucura de viagem, eu ficava quase 15 dias por mês fora de casa, viajando e com dor desde janeiro. E tratando, e fazia fisioterapia quando eu estava aqui em casa. E fazendo tudo o que eu tinha que fazer. Mas até que um dia o corpo deu o sinal. E eu perdi o movimento das pernas, caí no meio da rua, saindo da acupuntura. E, poxa, e agora? Eu fiquei 2 dias sem saber o que eu tinha. Eu falei, e agora? Eu perdi o movimento. E aí você se dá conta daquilo que você tem que fazer para manter a persistência, se manter no caminho, se manter no foco.
E eu entendi o que era ser alguém de alta performance, porque aí eu tive que entregar. Eu tive que ficar 3 meses na minha casa de licença, mas o mundo ali na empresa estava correndo, os meus projetos pessoais estavam correndo. Então, e foi graças a essa estrutura que eu não pirei, que eu não surtei, e que agora eu estou tomando a decisão mais importante da minha vida. E hoje eu entendi que aquilo foi o melhor que podia ter acontecido para mim. Se eu me vitimizasse e falasse, meu Deus, e agora a minha limitação? Eu não posso treinar. Será que eu vou engordar? Eu não posso ir para a academia que eu amo. Eu não posso mais andar como eu andava. Eu não posso ter o ritmo de vida que eu tinha. Se eu parasse para focar naquilo, eu não estaria aqui hoje. Então, é importante a gente honrar o problema. Honre isso e leve isso como um aprendizado. E os grandes 2 pilares que tudo isso tem que estar junto, né? Tudo isso que eu tenho falado até agora é o que é a base, é a rocha fundamental, foco e disciplina. O foco ele está muito ligado ao quanto você dá de prioridade para aquilo. Muitas pessoas me procuram para fazer coaching e falam assim, Mari, mas eu não tenho foco. Esse é o meu problema. Eu começo e paro, eu não vou até o final. Isso tem a ver com a sua prioridade. Lembra que eu comecei falando sobre o porquê? Por que você quer aquilo? É isso que mantém o seu foco. E é por isso que eu desafiei vocês de escrever. Porque o quanto mais claro tiver para vocês que aquilo é importante, maior vai ser o seu foco naquilo e não vai te tirar do caminho. Então, isso é um exercício que a gente tem que fazer mesmo. Tem que revisitar o tempo todo, porque somos seres humanos, somos todos iguais. Se você olhar para o lado, o que você tem dificuldade é o mesmo que o seu colega tem, que seu irmão tem, que eu tenho. Porque nós queremos a novidade, nós queremos fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E muitas vezes aquilo é importante para a gente, mas a gente não mantém o foco, porque aquilo não está como prioridade na nossa vida. Como é que eu tenho certeza que aquilo vai estar sempre como prioridade? Com a constância, fazendo sempre aquilo. Colocando na sua agenda mesmo. Se para você emagrecer é importante, quantos % do seu dia estão ligados àquilo? Cada decisão vai fazer diferença. Se aumentar o seu faturamento é importante, o quanto de foco e constância você está colocando na sua agenda para manter a sua equipe motivada, para manter a sua equipe no foco. Se para você ser um grande líder é o seu foco, é a sua prioridade, é o que você quer ser, você quer deixar o seu legado, como que está a intenção do seu dia? Você começa o seu dia respondendo e-mail dos outros e necessidade dos outros, ou você organiza a sua agenda com as suas próprias prioridades? E você dá o tom do dia que você quer para você ter o resultado final que você espera. É importante a gente parar para pensar nisso, porque a disciplina vem da constância. Eu lembro que eu fui no meu médico, quando eu decidi emagrecer, e eu falei para ele, poxa, eu sou sedentária, né? Se eu fizer 30 minutos por semana, tá bom? Porque eu faço 0, 30 minutos já é um montão, né? Ele falou, a semana tem 7 dias. Para você ter disciplina e se manter no foco, você tem que ir pelo menos mais da metade da semana. Falei, ai meu Deus, 4 dias? E assim eu comecei. E aí eu percebi que quanto mais eu fazia, mais eu queria fazer. E é assim com tudo na vida. Quanto mais eu me organizo, mais eu vejo os benefícios da organização e sou mais organizado. Quanto mais eu sou um bom líder, mais eu vejo os benefícios dos resultados da minha equipe e mais eu me comprometo a estudar, a aprender e a liderar melhor. É assim tudo na nossa vida. Então, é importante a gente se colocar em ação. Esse é o grande segredo. A distância entre o sonho e a realidade chama-se disciplina. É isso que faz a gente alcançar tudo. Essa frase é do Bernardinho, é um líder que a gente conhece pelos resultados, e ele fala muito essa frase, ele fala, inclusive, no livro dele. E eu acredito muito nisso, porque eu vivi isso em diversos sonhos e metas da minha vida. E eu queria dividir com vocês os 5 hábitos, os 5 aceleradores de performance que eu introduzi na minha vida. E lembra que eu falei que são óbvios? Mas o senso comum não é a prática comum, né? É para você tornar a sua jornada mais eficaz. Quando a gente fala ser alguém de alta performance, ser alguém que tem o máximo de resultado com uma vida equilibrada, é isso que a gente tem que colocar na nossa rotina. Eu li todos os livros de Steve Jobs, o Tony Robbins, que também é muito conhecido, tem as controvérsias, mas é uma pessoa muito admirada, muito conhecida. Diversos CEOs, diversas pessoas de sucesso. E eu vi que todos fazem isso. Isso é muito comum entre pessoas de sucesso. Sono. Quanto você tem dormido? Você quer ter mais resultado? Você quer ser mais inteligente, aumentar a sua capacidade cognitiva? Durma mais. Já existem estudos que, se você não dormir pelo menos 7 horas por dia, não adianta com essa história, não, 3 horas para mim tá bom. Já existem estudos na neurociência de que menos de 7 horas não é suficiente, não importa o seu relógio biológico. Então,
Começa a entrar aí meia horinha antes, faz o teste. Faz o teste 2 semanas. E fala se não vai aumentar o seu poder de foco, concentração, disciplina e motivação. Porque aumenta a sua substância. Você libera uma série de hormônios à noite. E se você não dorme o suficiente, não dá tempo de você liberar. O seu corpo não faz o processo completo de descanso. Então, aumente pelo menos meia hora. Se você não conseguir aumentar muito pela sua rotina, tente introduzindo um pouquinho mais a cada dia. Você vai sentir muita diferença no dia seguinte. Muita hidratação. Nosso corpo é feito basicamente de água. Então, já existem estudos de que se a gente aumentar a hidratação, a gente aumenta a capacidade cognitiva. É maluco isso, né? Porque a gente conhece os estudos para a nossa saúde, que são óbvios, mas aumentar a capacidade cognitiva, quem não quer ser mais inteligente, pensar mais rápido, atingir mais resultados? Água, gente, muita água. O senso comum são 2 litros, mas eu já estudei sobre atletas de alta performance que tomam mais de 7 litros de água por dia. Então, encorajo vocês a aumentar um pouquinho aí, pelo menos 3, né? 3, 3,5. Para quem não toma nada, 1 litro tá bom, né? Vamos começar com alguma coisa. Alimentação. Você não abastece o seu carro num posto que já foi lacrado uma série de vezes. O nosso corpo é o que faz a gente ter os resultados, é o que faz a gente ter bons relacionamentos, é o que faz a gente atingir os resultados que a gente quer, atingir os sonhos que a gente quer, cuidar da nossa família, das pessoas que a gente ama. Se a gente colocar nele gasolina adulterada, o que a gente vai ter de retorno? Como é que vai andar o nosso carro? Não vai andar. Ele vai dar piripaque em algum momento. Eu senti isso na pele. Então, comece a prestar atenção no tipo de alimento que você coloca. Hoje existe muito estudo sobre nutrição funcional. Então, muitas coisas que eram senso comum, que eram muito boas para a saúde, hoje a gente sabe que não são. Um exemplo disso, por exemplo, é o suco de laranja. Né? Todo mundo fala, suco de laranja é maravilhoso, é natural, vou trocar pela Coca. Só que o suco de laranja ele dá um pico de glicemia imenso. E você não tem a laranja com todas as fibras que ela tem para fazer o seu processo digestivo. Então, o que você está fazendo? Você está aumentando o seu índice glicêmico no topo, você está fazendo um processo ali com a frutose muito grande, você está sobrecarregando o seu fígado, tanto quanto você sobrecarrega com álcool. Então, já existem estudos sobre nutrição funcional. Comece a entender que tipo de combustível você está colocando no seu corpo, porque isso é alta performance. A gente sabe que se comer uma feijoada não trabalha bem à tarde, né? Então, o que eu preciso comer para trabalhar bem? Hoje, gente, Google está aí. É só pesquisar, entender um pouco mais de fontes sérias e a gente consegue entender e vai conhecendo o seu corpo. Tem gente que fica bem com café, tem gente que não pode tomar café. Vai entendendo como é que funciona o seu corpo. Esse é um acelerador de performance assim, incrível. Quando eu descobri o que fazia bem para mim e o que não fazia, minha produtividade aumentou em quase 30%. Como é que eu meço isso? Pelas horas que eu precisava trabalhar, entregar a mesma coisa. Em muito pouco tempo, eu tive um aumento de produtividade de 30%, utilizando somente esses hábitos, grátis. Não precisei tomar nada. Exercício físico, esse é óbvio, né? Quando a gente faz exercício físico, a gente libera endorfina, a gente estimula a produção de serotonina, que são hormônios, substâncias para a nossa felicidade. Quer ser mais feliz? Corra, faça uma caminhada, faça qualquer tipo de exercício. Faça polichinelo no intervalo da novela. Mas faça alguma coisa. Se mantenha em movimento pelo menos meia hora por dia, para que você libere esse tipo de hormônio e consiga atingir os resultados que você quer. Isso vai fazer bem para a sua saúde e vai aumentar muito a sua capacidade cognitiva. Já existem estudos que meia hora de exercício físico por dia, não importa a intensidade, mas só o fato de você se movimentar, ele aumenta a sua produtividade em até 20%. Então, uma pessoa hoje sedentária, que sai para caminhar meia hora antes do trabalho ou depois, aumenta a sua capacidade de produzir. E é o que queremos, né? Produzir mais em menos tempo. Não é para trabalhar mais, mas é para a gente ter mais tempo livre para as pessoas que a gente ama e para a vida que a gente quer ter. E meditação. Quantos aqui meditam? Legal, ótimo. De novo, já é comprovado pela neurociência que a meditação é o maior estimulante de capacidade cognitiva que a gente tem. Por quê? Hoje a gente vive num mundo de distrações. É WhatsApp, redes sociais, e-mail. Então, o nosso cérebro não está mais acostumado a fazer tarefas por longos períodos, uma única tarefa por longos períodos. E o nosso cérebro, através da neuroplasticidade e pelas sinapses que ele monta, vamos falar assim que ele é um pouquinho preguiçoso. Então, quando a gente tem um hábito de ficar mudando de frequência, mudando de raciocínio o tempo todo o nosso cérebro, ele cria um padrão de comportamento. E é difícil a gente sair desse padrão. Por isso que é tão difícil a gente focar e
e estar ali fazendo uma tarefa e não parar para ler o e-mail, não parar para ler o WhatsApp. Por quê? Porque nosso cérebro não está acostumado a fazer uma coisa de cada vez. E a verdade é que ele só faz uma coisa de cada vez. O mito da multitarefa, de ser multitarefa, já caiu. Não tem como ser multitarefa, porque o cérebro só consegue pôr atenção em uma coisa de cada vez. Então, existe um pequeno atraso entre uma tarefa e outra. Então, você imagina, você está respondendo um e-mail, aí você lembrou de um relatório, lembrou de uma apresentação que está aberta, milhões de telas abertas no seu computador, e você para fazer isso o tempo todo. Pensa o quanto de tempo, nesses pequenos atrasos, que você perde, o quanto a sua produtividade cai. Então, como é que a meditação ajuda nisso? Ela muda o padrão de comportamento do seu cérebro. E o seu cérebro começa a entender que ele tem que focar e não deixar as distrações saírem. Altera o padrão. E aí você consegue ser muito mais produtivo e ter muito mais resultado. Faz sentido? Legal. Então, introduza a meditação. Como é que a gente medita? Gente, é muito simples. Para quem nunca fez nada, põe no YouTube como meditar. Tem 1 milhão de coisas. Tem meditação guiada, que muitos falam mal, mas eu comecei com meditação guiada, porque a cabeça, 1 milhão por hora. Eu estava ali na meditação guiada, eu já estava pensando no relatório que estava atrasado, e na viagem, na mala que tinha que fazer, e na filha na escola. Então, é um exercício mesmo. Mas comece com a meditação guiada. O simples fato de você parar 10 minutos e tentar, com uma música calma, tentar estimular o seu cérebro a pensar mais devagar, começa a falar um mantra. Eu gosto do mantra libere. Então, eu sento e eu fico, libere, libere, libere. Por quê? Libere, para mim, tem um símbolo de libera a tensão, libera o estresse, libera a ansiedade. É o que eu uso, podem roubar. Então, é algo que, assim, eu fico focando na palavra libere, e não tanto no sentido dela, para que, quando os pensamentos vierem, eu estou com o foco na palavra. Então, começa assim, gente, 5 minutos, depois 10 minutos. Coloca um timer para você entender. Você vai ver que 1 minuto vai parecer um martírio no começo. E depois você vai pegando gosto, porque você vai sentindo os resultados muito rapidamente sobre isso. Gente, essa sou eu, com 102 quilos, tendo a minha bebê. Eu queria muito que essa história impactasse vocês. Por que eu escolhi essa história e não uma profissional? Porque essa é muito visual. A gente vê como é que eu apliquei simplesmente esses conceitos para algo tão visual que trouxe tanta diferença na minha vida. É lógico que, como mulher, numa gravidez que já mexe com os hormônios, mexe com a nossa autoestima, né, mexe com a nossa vaidade, é muito difícil por uma série de fatores. Entra um bebê, então sua vida não é mais sua, agora a sua vida é de outra pessoinha que está ali, que não te deixa dormir. Então, foi um processo difícil. Você ir numa loja e nada te servir, para uma mulher, né, mulheres, não é fácil. Então, o meu grande porquê. Eu tinha uma série, fora isso, eu tinha passado pelo câncer, né, depois disso. Só que aí o que aconteceu? Eu falei, todo mundo falava, é só amamentar. Só amamentar que passa. Minha filha, 6 meses, nada de emagrecer. Não tinha jeito. Esse negócio não chegava. E eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa. E eu não fiz nada de diferente disso. Então, é isso que eu queria que motivasse vocês. Porque, em muito pouco tempo, eu consegui um resultado legal. Esse resultado ele teve 1 ano e meio de diferença. E eu consegui ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma profissional melhor. E você fala, o que isso tem a ver com o mundo profissional? Tudo. Existe uma pesquisa feita pelo Instituto Gallup, que foi feita nos Estados Unidos, que as pessoas, os grandes executivos, as melhores posições não eram ocupadas por pessoas com sobrepeso. Porque quem decidia falava, se ela não tem cuidado com a própria vida, como é que ela vai ter cuidado com a minha empresa? Então, se engana quem pensa que as empresas não estão de olho na saúde e como a gente leva a nossa vida. Eu, como gerente de RH, vi diversos executivos tendo crises de ansiedade. E como é que fica a visão dele perto do CEO? Mal, muito mal. Então, eu espero que essa história motive vocês. Tenho muito orgulho de apresentar essa história para vocês, porque eu quero inspirar a vida de vocês para seguir esses passos simples e terem a vida que vocês merecem ter. As pessoas de alta performance, elas têm uma vida de excelência. E vocês merecem ter uma vida de excelência. Não aceite da vida menos do que uma vida com excelência, uma vida com propósito. E eu espero que essa palestra possa ter influenciado vocês ou inspirado vocês de alguma maneira. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que tenha feito sentido. Se vocês quiserem mais conteúdo, no meu site eu publico conteúdos semanais e faço lives no Facebook com palestras semanais também sobre esse tipo de tema de alta performance e resultados. Obrigada pela presença de todos.